Os recursos do Fundo Amazônia, por decisão do STF, voltarão a ser utilizados para o combate no desmatamento da Amazônia. Se você quer conhecer como que esse instrumento ele funciona, acompanhe o vídeo até o final. Eu sou o Paulo Bittencourt. Bem-vindo aqui ao canal Modernidade e Ciência. Então vamos ao vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Se você gostar, deixe aqui o seu joinha. E vamos à questão do Fundo Amazônia. Primeiro, a decisão recente do Superior Tribunal Federal formou maioria para que o chamado Fundo Amazônia, que teve recursos doados tanto por Noruega, mais de 90%, uma pequena parte da Alemanha, e desde 2019 esses recursos não estão sendo utilizados, e eu vou explicar para vocês o funcionamento de tudo isso. Nas decisões dos ministros, eles colocam coisas como as mudanças na governança do fundo não podem gerar retrocesso na proteção ambiental, e que deve-se adotar as providências necessárias para a reativação do fundo com o formato da governança anterior estabelecido em decreto de 2008. Né? É claro, sempre aqueles ministros que vão pegando carona, eles vão copiar, colar. Então, um deles na decisão diz assim: temos que tentar para o risco da floresta ser devastada até o ponto de não retorno. Essa questão, né? Não, é para uma savana. Não, então, essas coisas vão sendo coladas e tal, quando você compara o tamanho da área da Amazônia Legal versus os problemas que de fato existem, mas aí você vai lá e cola algo que já está sendo falado. Né? E diz que também o Brasil vem se distanciando das metas climáticas acordados em pactos internacionais, o que não é verdade. O Brasil se comprometeu com uma série do alinhamento aí com relação a mitigar aí os efeitos do clima. Né? E um dos ministros que votou contra, parcialmente, contra a forma de reativação, ele diz assim: não cabe ao meu sentir ao Poder Judiciário julgar o mérito das opções políticas do governo. É isso que eu vou explicar para vocês. Um fundo, ele tem basicamente dois atores distintos, até para a segurança daqueles que investem num fundo. Ele tem, por um lado, a figura do administrador, que muitas vezes pode ser tanto administrador como custodiante também dos títulos, do dinheiro que está ali depositado no fundo. Então, isso é muito importante. O dinheiro de qualquer fundo, ele não fica na mão, nos moldes da legislação brasileira, que é uma das mais modernas aí do mundo, ele não fica na mão do gestor. O gestor que toma a decisão estratégica do que fazer e quando fazer com o dinheiro, o que está no regulamento do fundo. Então, o gestor tem que seguir o regulamento proposto no fundo. Cada fundo tem um certo objetivo. Então, esse fundo especial tem o objetivo de minimizar ao máximo a questão do desmatamento ilegal na chamada Amazônia Legal. Então, enquanto o administrador ele calcula a cota do fundo, ele contrata uma auditoria para fazer periodicamente a auditoria para saber se aqueles ativos batem com o valor de cota do fundo. É para o administrador que qualquer investidor, no caso aqui Noruega e Alemanha, envia o dinheiro. Não é para o gestor, é para o administrador. E cabe ao administrador acompanhar o que o gestor está fazendo para comparar com o chamado mandato do gestor em relação ao regulamento do fundo. Se o fundo foi estabelecido para fazer certas coisas e não fazer outras, se o gestor tentar fazer alguma coisa, cabe a responsabilidade legal para o administrador dizer: gestor, você não pode fazer isso, eu não permito que você faça isso que não está no regulamento. Se você quiser mudar, você vai ter que
chamar uma assembleia com todos os participantes do fundo, que são os cotistas, e propor uma alteração. Isso é bastante comum. Mas você não pode ir contra o que está dizendo o regulamento. Pois bem, tudo bem. Veja que coisa curiosa. No regulamento desse fundo, ficou estabelecido que haveria, então, um conselho gestor do fundo que definiria os destinos do uso desse dinheiro. E por indicação da Noruega e da Alemanha, esse comitê gestor passou a ter elementos de ONGs indicados por esses países. E, por sua vez, esse comitê gestor acabou, desde 2008, destinando boa parte do dinheiro para outras ONGs que estão ali, curiosamente, naquela área da Amazônia Legal, acompanhando o que está acontecendo com o desmatamento. E aí, qual foi a sutileza desse processo de criação desse fundo? Eles escolhem quem como administrador? O BNDES. O BNDES, na qualidade de instituição financeira, ele pôde assumir esse papel de administrador, mas o BNDES não pode interferir no uso do dinheiro. Então, o BNDES, na verdade, acabou sendo usado como um legitimador. Diz, olha, esse fundo Amazônia, olha, quem é que é o administrador? É o BNDES. Toda a credibilidade com o dinheiro está muito bem guardado, está lá o BNDES que é o responsável para saber quanto dinheiro entrou, quanto dinheiro saiu, para quem pagou, enfim. Só que a questão da gestão, que é a questão estratégica, não está na mão do BNDES. Ou seja, não está na mão do governo brasileiro. Então, essa é a grande falácia quando se coloca aqui. Nações estrangeiras enviam dinheiro para o Brasil que fica guardado num banco público, que não pode tomar a decisão e que o governo não pode definir as políticas de governo, que é esse ministro que votou parcialmente contra está dizendo. Né? Pô, mas o governo não pode, então, decidir quais são as políticas que ele entende que são as prioritárias para isso. Você tem que ficar na mão de ONGs que compram viaturas, binóculos, treinam lá, eventualmente, pessoas para serem olheiros, para ver onde está tendo desmatamento, está tendo um incêndio. Treina, por exemplo, brigadistas de incêndio, no caso de ouvido. Tudo bem, isso é útil, isso não desmerece a função ali de ajudar, né? Treinar ali naquelas comunidades e tal. Só que o que o governo, a partir de 2019, ele detectou? Essas operações, essas coisas são coisas assim, cosméticas, se a gente comparar com a dimensão da chamada Amazônia Legal, que pega mais de 50% do território brasileiro, se a gente for considerar, porque até o norte do Mato Grosso tá ali, o Maranhão, um pedaço do Maranhão, boa parte do Pará, e assim sucessivamente. Então, não necessariamente a floresta em torno ali de Manaus, aquela floresta tropical. Parte de outros biomas também fazem parte da Amazônia Legal, que é uma definição antiga aqui no Brasil, que mais confunde do que ajuda. Né? Porque internacionalmente se acredita, quando se fala que está pegando fogo no sul do Pará, se acredita então que aquilo ali é uma floresta densa, como se fosse. O que não significa que não se deve desmatar ilegalmente, dentro dos parâmetros e tal, numa área, em qualquer que seja. Né? Mas confunde, cria todo um fetiche com relação a que a Amazônia está sendo destruída e tal. Então veja que interessante. Em 2019, onde que começou o problema? Se eu sou governo, eu estou tentando estabelecer políticas, eu não tenho todo o dinheiro necessário, então o dinheiro que viria de doação seria bem-vindo, e o governo detecta que o grande problema que faz com que muita gente invada terras públicas, reservas, no sentido de extrair madeira, tentar extrair mineral, é a pessoa que não tem terra, que ele se apossou de um pedaço de terra há muito tempo, ele está lá há muito tempo, ele não tem título de terra. Se ele não tem título de terra, ele não tem registro nenhum
da atividade dele. Não existe um CNPJ como fazenda, não existe uma demarcação por satélite, como hoje no Brasil, uma propriedade rural é obrigada a ter esse registro, essa geodefinição do mapeamento das dimensões exatamente, e com base nesse geossensoriamento, você estabelece que no caso da Amazônia Legal, somente 20% dessa área pode ser desmatada. Como não existe registro legal, como essa pessoa ela não existe, ela vai lá, desmata ou entra num processo de mineração sem autorização nenhuma, e quando finalmente se descobre aquilo, se diz, mas de quem é essa terra? Eu não sei. Mas quem estava aqui? Também não. Eu não sei, mas você não estava por aqui? Não. Enfim, você não consegue muitas vezes tipificar e multar aquela pessoa. No caso das fazendas regulares, sim. Se houver a detecção de que houve uma invasão além dos 20%, que seria cabível, eles vão sofrer sanções, vão ter que reparar aquilo. Então, o que o governo tentou fazer em 2019, e isso nem a grande mídia fala, as ONGs não falam, é que ele dizia o seguinte: olha esse conselho gestor, eu que escolho aqui ainda alguns membros, mas vocês são maioria, porque vocês estão indicando a maioria dessas pessoas que fazem parte, eu quero passar a usar parte desse dinheiro na questão fundiária. Eu quero, por exemplo, uma pessoa que está dentro de uma reserva indígena, ou ele está dentro de uma terra que é federal. Eu quero remanejar essa pessoa, quero tirar essa pessoa. Só que essa pessoa está lá há 25 anos, por exemplo, essas famílias. E isso eu estou falando deve chegar ali em torno, próximo de 2,5 milhões de pessoas que estão nessa zona cinzenta na Amazônia Legal. Não é pouca gente, não é pouca gente. Então a ideia seria, nesses casos onde estão no local, onde ele jamais vai conseguir um título de terra, eu vou indenizar essa pessoa para ela sair daqui. E eu pago para ela ir para um outro lugar, ela se estabelece num outro lugar. Ou, se ela está numa região que não é uma reserva indígena, não é uma área exatamente de preservação, mas é uma área governamental, posso fazer um movimento jurídico no sentido de certa forma, vender para essa pessoa esse terreno e dar a ela, então, o título de propriedade, ou fazer como se fosse uma reforma agrária, como em casos que têm sido feitos, simplesmente regularizar aquilo e agora você tem um CNPJ, agora você tem responsabilidade, eu sei o seu endereço, eu sei quem você é. Se acontecer alguma coisa aqui, eu vou penalizá-lo. O que as ONGs e a Alemanha e a Noruega disseram? Eu não concordo com isso. Isso aqui não é um objetivo. Não, nós que somos donos do dinheiro, eu não quero, eu não acho isso. Você vai regularizar para quem já expulsou das terras, mas é o único jeito de resolver. Ou eu indenizo e tiro essa pessoa de um local que decididamente ela não pode ficar, ou eu regularizo a região, o local ali, ela fica ali e agora ela passa a ser uma pessoa visível. Porque essas pessoas, por exemplo, que são invisíveis, nem o financiamento para plantio, para coisa, ela não consegue ir no banco. O banco vai dizer, não, como é que eu vou te dar acesso a um crédito rural se você não existe como propriedade? Veja o tamanho do problema, mas isso nunca aparece nos jornais. Ninguém fez matéria nenhuma na televisão, nenhum documentário explicando essa questão fundiária. Só ficam batendo, como por exemplo a manchete que eu selecionei para vocês. STF forma maioria para restaurar Fundo Amazônia, vírgula. Eles adoram a vírgula. Congelado pelo presidente, assim, assado. Então, já passa aquela ideia. Você não precisa nem ler a matéria, você não precisa nem ler, você já formou o seu juízo de valor. Você diz, que absurdo. Que absurdo, isso está congelado pelo presidente. Não está congelado pelo presidente. Quem simplesmente se recusou, como eles tinham o poder de veto nesse conselho do gestor, eles não concordaram. Então, dizendo, não tem. Então, assim, e o que o governo fez? Então, está dissolvido esse conselho, então leve o dinheiro embora. Porque vejam que coisa sutil. Se a Noruega e a Alemanha têm tanto interesse assim, em ajudar gentilmente aquele povo na Alemanha, aquele povo na Amazônia Legal, e se eles têm esse contato tão umbilical
diversas dessas ONGs, elas confiam tanto que elas mandam dinheiro, elas sinalizam para quais ONGs elas vão mandar, elas ajudam a pagar o salário desses diretores, desses membros das ONGs que estão baseadas lá. Por que vocês, nos seus países, não mandar o dinheiro direto para essas ONGs? Vocês não precisam do BNDES para mandar o dinheiro. Pode mandar o dinheiro para as ONGs, como, aliás, várias outras ONGs recebem dinheiro desses movimentos climáticos, ambientalistas mundiais, que você sabe, todos aqueles movimentos fofos. Elas mandam dinheiro diretamente para ONGs, pagam jornalistas, pagam indianistas, né? Isso é fato. Então, para que dar um fundo? Na verdade, eu vou dizer para vocês o porquê. É para criar um constrangimento ao governo brasileiro de que o dinheiro está aqui, mas são eles que definem o que eles acham que tem que fazer. E usam um banco estatal, simplesmente para legitimar, mas olha, você segue as nossas orientações aqui. Não precisamos desse tipo de instrumento. Como eu digo, um instrumento é um fundo. Doe diretamente para as ONGs. Se o objetivo é esse que vocês querem, que vocês acham que as ONGs estão fazendo um ótimo trabalho e vocês não querem entrar na questão fundiária, não precisa manter o Fundo Amazônia. Não precisa. Então vejam como muitas vezes atrás de uma ideia que parece muito bonita, muito bacana e tal, quem não conhece os instrumentos, como é que essas coisas funcionam, e não tem nenhum jornalista que tem realmente cabedal para querer explicar uma coisa dessa para a população. Eles preferem usar esse tipo de matéria falaciosa, dizer que o fundo foi congelado pelo governo, é muito mal, enquanto os interesses, né, são de países que, inclusive, a própria Noruega é um grande produtor de fertilizantes e tem mineradoras na própria Amazônia. A Noruega, que produziu petróleo durante décadas e tem um fundo de mais de trilhão, e agora tem o que? Ela tem vergonha do que ela fez com a extração de petróleo. E o Brasil é que é o maior culpado dos gases do efeito estufa, do CO2. Então vamos contabilizar quantos bilhões de barris de petróleo a Noruega tirou lá do Mar do Norte e poluiu o planeta. E vamos comparar com a produção brasileira de petróleo, de desmatamento, vamos comparar, né, quanto dinheiro ela ganhou nessas décadas fazendo exatamente tudo que ela não quer que o Brasil venha a fazer. Se a gente não tomar cuidado, em algum momento próximo, até o nosso petróleo do pré-sal é capaz que a Noruega tente nos proibir como grandes competidores, né? Não, você não pode tirar gás e petróleo do pré-sal, porque realmente você vai ter sanções. Então, mais uma vez, peço, se você gostou do vídeo, coloque aqui o seu joinha, se inscreva no canal, e aqui você vai ter sempre espaço para ver coisas que você não verá na